Fala galera da internet, tudo bom com vocês? Estamos finalmente estreando o podcast SDEC. E pelo menos uma vez na semana nós vamos trazer temas para poder debater aqui com vocês e apresentar para vocês nossos ideais. Estamos aqui com o nosso primeiro convidado e o que sempre vai me acompanhar aqui na banca. Por favor, se apresente. Meu nome é Kleber, tudo bom pessoal? Eu sou um dos sócios da SDEC, né? Estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre alguns assuntos relacionados a alguns projetos que nós temos para desenvolver e entregar uma solução bem assertiva para vocês. Perfeito. Vamos começar então pelo início de tudo, né? Me diz, como que a SDEC entrou nesse ramo? Como é que ela entrou nesse mercado? Em que momento teve esse start? Que momento ela se virada de chave? Perfeito. Então, a SDEC ela começou há 11 anos atrás. Nós estamos há 11 anos no mercado e começou de uma forma muito simples. Foi uma conversa que eu e o meu sócio, Nathanael, juntos tivemos na época. Nós trabalhávamos juntos, né, em uma empresa. Acho que você deve conhecer até mesmo a empresa, acho que falamos com você um pouco. E trabalhávamos no mesmo setor. Numa conversa muito informal, nós falamos sobre essa necessidade de talvez criar algo. E foi até interessante, assim, nós conversamos e o tempo foi passando, a gente esqueceu daquilo, até que surgiu o primeiro cliente. E era um cliente que até nos acompanhou por muitos anos, né, nessa jornada. Ele tinha uma necessidade, era até uma empresa que tinha um armazém logístico, controlava, né, a armazenagem de um outro cliente, de um cliente dele, e ele usava a planilha de Excel para controlar tudo aquilo. E era algo assim, imagina que ele controlava tanto parafusos, arruelas, que eram baratos, como também controlava equipamentos que um equipamento apenas custava $200 mil. Nossa. Um equipamento. Ou seja, estamos falando de um equipamento de R$1 milhão ou mais. E tudo isso em planilha. E aí nós entramos, fizemos o nosso primeiro trabalho e foi quando tivemos o start, né, por uma necessidade que um cliente nos apresentou, nós desenvolvemos o sistema e que está ativo até hoje, né? Por 11 anos já esse sistema funciona. Então foi dessa forma que a SDEC começou. E esse sistema seria o sistema de WMS, né? Nosso querido WMS. Exatamente. E quais são os ramos que a SDEC atua hoje? Hoje a SDEC ela atua tanto na parte de sistema, como as nossas próprias ferramentas, né? Que é o sistema de WMS, também sistema para controle de comércio, pequenas e grandes empresas, e até mesmo para aquele cliente que só quer emitir nota fiscal para cumprir a sua obrigação, né, com a lei. Como também temos sistemas sob demanda. O último sistema que nós criamos foi para controlar equipamentos em alto mar. Nós temos um controle de marégrafo. E também atuamos na parte de outsourcing de TI, que basicamente, de uma forma resumida, é quando o cliente ele entrega toda a solução de TI dele para nós, né, e ele acaba focando na parte que é o foco da sua empresa. Então ele entrega para nós a parte tecnológica. Nós atuamos de forma proativa. Isso é até interessante de mencionar porque hoje a SDEC ela monitora os seus clientes. Nós temos um programa inteligente na SDEC, onde sabe aquelas máquinas mais críticas na empresa que não podem parar, como o financeiro, os computadores da diretoria, entre outras máquinas que se parar, toda a empresa para. Então nós monitoramos de forma inteligente essas máquinas e quando surge qualquer alerta de memória, disco ou até mesmo um alerta de vírus, nós somos informados através do nosso painel, fazemos uma tratativa, né, e muitas vezes até assim, sem o usuário perceber. Então imagina que o usuário está trabalhando na estação de trabalho dele, nós estamos trabalhando no back-end e deixando que as coisas permaneçam disponíveis. Então esses são os ramos que a SDEC acaba atuando hoje. Falando de presente, falando do passado, falando do futuro. Então, Perfeito. me diz, quais são os novos projetos? O que já está em andamento? O que já vai começar? A SDEC tem vários projetos. Um deles que eu vou falar hoje é o projeto MEI. Iniciamos ele em 2024, estamos encerrando a segunda fase dele, vamos para a terceira fase. E por que esse projeto começou? E eu vou contar uma história para ficar de uma forma mais fácil o entendimento. Vamos imaginar que uma pessoa ela começou na CLT, ela tem o seu salário,
Só que em dado momento ela abriu a sua empresa, saiu do CLT e foi para o MEI. Quando você vai para a sua empresa, todo ganho é seu, todo faturamento é seu. Então ela começou a perceber que o lucro era escalável, né? Era bom, e com isso o dinheiro foi sobrando e o padrão de vida dela subiu. Quando você sobe o seu padrão de vida, você tem que mantê-lo, né? Então, só que ela não se atentou a uma coisa: todo mercado, todo ramo, todo negócio, ele é instável, ele é volátil, ele tem estabilidades, altos e baixos, todo. Por mais que sejam as gigantes do mercado, elas também têm altos e baixos. Então, ele entrou, né, nesse ramo, abriu sua empresa, provavelmente um MEI, teve o seu crescimento de patrimônio, de vida, de bem-estar, só que a sua empresa começou a oscilar. E foi isso que aconteceu conosco. Eu cheguei a comentar um pouco com você antes. Nós, quando abrimos a nossa empresa por conta desse primeiro cliente, nós ficamos por muitos anos confortáveis com ele. O faturamento era bom, pagávamos todas as despesas da empresa, folha de pagamento e sobrava dinheiro. Então imagina você, primeira empresa. Olhinho do empreendedor até brilha. Exatamente. Abriu empresa, dinheiro sobrando na conta, nós tínhamos aplicações com dinheiro. Quando nós pegamos a nossa sede, pagamos tudo à vista, tudo foi em cash. Naquela época não tinha Pix, né? Pagamos tudo em cash. Ou tinha Pix também, não me lembro agora. Mas foi tudo em cash. E aí, confortáveis, acomodamos, aí cometemos um erro de empreendedor iniciante. Que ficamos acomodados, porque o faturamento estava bom para nós. O padrão de vida estava ótimo. Então, só que chegou um momento que esse cliente nos chamou para conversar e nos disse o seguinte: olha, eu perdi meu contrato aqui no estado de vocês e eu vou sair dessa base e eu preciso cancelar com vocês em 90 dias. Nessa época que ele nos pediu o cancelamento, nós tínhamos cerca de 4 clientes apenas, ele e mais 3. E o faturamento dele representava no mínimo 60% do total da SDEC. Exato. E aí você imagina 90 dias você ter que reorganizar isso tudo. E aí foi quando nós sentamos, conversamos. A SDEC ela era pouquíssimo conhecida, nós não investimos em marketing, nada. E aí nós sentamos e tínhamos 2 opções. Nós vamos cancelar a empresa, fechar as portas e voltar para o mercado de trabalho, ou nós vamos arregaçar as mangas nesses 90 dias e vamos conseguir novos clientes para suprir essa demanda que vai sair. Esse faturamento vai deixar de existir aqui dentro. Foi quando nós começamos a lutar contra o tempo. Eu até me lembro que nós não conseguimos o mesmo faturamento, mas chegamos muito perto. Reduzimos, obviamente, algumas coisas, despesas, a nossa folha também, mas conseguimos chegar perto. E aí foi uma coisa que nós aprendemos que até gerou esse projeto. Não importa o quanto você fatura, se nós até olharmos, a empresa não vive de venda. Eu faturo 100 mil. Se a sua despesa é 105, não faz diferença esse faturamento. Ele não é interessante, ele não traz resultado. Então, assim, nós aprendemos a pior forma possível e foi angustiante. Empresas não vivem de venda, empresas só vivem de lucro. Eu tenho 100 reais de venda. Esses 100 são lucro? São. Então tá ótimo. Significa que você pagou tudo, sobrou dinheiro. Mesmo que sobre 2 reais, mas tem que sobrar. Então, nós aprendemos que assim, todo mês nós temos que nos planejar, mesmo que seja 1% de crescimento, mas a empresa tem que ter. E nesse projeto a gente até aplica isso de uma forma mais lúdica, que você não precisa forçar muito o crescimento. Se você não tem perna para crescer 100%, não cresça 100%, cresça 3%, mas cresça. Se você não consegue crescer 1%, cresça 0,5%, mas cresça. E quando nós montamos esse projeto, foi para trazer para empreendedores que talvez estejam passando pela mesma situação que nós passamos. No momento do ápice da angústia ali, vamos fechar as portas ou vamos organizar as coisas e vamos para dentro do mercado para conseguir suprir isso. Hoje, com esse projeto, a gente não quer entregar apenas para o cliente um sistema onde ele vai controlar o estoque, as vendas, né? Porque, bem ou mal, uma planilha de Excel faz isso. Não estou dizendo que é o mais eficaz, mas que funciona, funciona.
Não vou mentir aqui dizendo que não funciona. Funciona, mas não é mais inteligente para o negócio. Então, quando você tem um sistema que ele vai te dizer, olha, as suas despesas são 5 mil e vai programar que a sua empresa venda X reais por dia para no final do mês você pagar os 5 mil e ainda ter lucro, isso sim é eficaz para mim. E é isso que nós vamos entregar para esse público do regime MEI. E o valor de investimento disso hoje é irrisório. Obviamente é um plano anual, mas o empreendedor consegue parcelar no cartão de crédito. E o valor de investimento mensal pago nisso, ele é muito menor do que um final de semana que você usa ou consome algo. E às vezes investir, vamos colocar um valor aqui simbólico, não chega nem a 100 reais mensal, mas você investir 100 para deixar de gastar 300, para mim é eficaz. Então esse é o projeto MEI. O objetivo dele é entregar uma solução que vai fazer o empreendedor olhar numa tela só a empresa dele como é que está, saúde financeira, e ainda assim tem ferramentas dentro dele que vão fomentar a venda, estoque que está parado. E esse é um dos grandes pontos que nós podemos trazer até em outro podcast, porque o estoque não é só uma caixa, um produto que está dentro do seu estoque, aquilo é valor. Se ele está parado, ele é despesa, mas quando ele é vendido, ele está girando, aí sim ele traz outra empresa. Mas se ele está parado, ele só está ocupando um espaço lá. Muito obrigada por ter disponibilizado para conversar com a gente. Honra. Galera, muito obrigada por ter assistido até aqui. Já se inscreve, já curte, já comenta, manda para quem você acha que vai gostar. E acompanha a gente, ativa o sininho, porque pelo menos uma vez por semana a gente vai estar aqui nesse bate-papo para te apresentar um tema relevante. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? E acompanha a gente nas redes sociais, deixar o link aqui na bio também. Segue lá e sempre vai ter uma novidade bacana. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado.